Ministra, bem-vinda à TV RBR, aos estúdios. Seja bem-vinda à nossa terra, Santo Antônio de Jesus. Muito obrigada pela receptividade, pelo espaço dado na RBR. Eu agradeço também os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui e eu estou impressionada com o progresso da cidade. Eu conheci há alguns anos, mas eu não reconheci a cidade, tanto que ela cresceu. A senhora, em 2014, pleiteando o cargo público, também conhecida ministra, que se destaca por suas firmezas de colocações, sua atuação no cenário nacional, e agora pleiteando esse cargo público. Como é essa mudança de ser a primeira mulher a ocupar uma cadeira do STJ, claro que sim, saindo da vida da magistratura para a vida pública? Como que é essa transição? A transição é penosa, né? Porque eu saio de um cargo onde eu já estava há muitos anos, tendo eu tinha uma infraestrutura bem confortável, não é? E que me dava muito abrigo, de forma que eu já não sabia como era ser cidadã brasileira. Isso me dá um desconforto, mas, ao mesmo tempo, me faz voltar às minhas origens de cidadã, antes de eu exercer qualquer cargo público, e cargos públicos que me dão realmente essa apara em termos de motorista, secretária, chefe de gabinete, tudo isso eu não fazia quase nada que todos os brasileiros têm de fazer. Como, por exemplo, eu comprei um telefone celular e eu pensei que estava resolvido os meus problemas na hora que eu comprei um bom telefone celular, botei dentro da minha bolsa e saí toda feliz. E descobri que o telefone estava com vários problemas. E aí eu tive de telefonar, aquela vozinha que nunca atende, diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo, diz que 3 aquilo outro, fica a musiquinha e não atende. Depois eu tive de me deslocar, eu fui 3 vezes à agência para pegar uma senha, ficar na fila. Isso foi ruim. Isso foi ruim, assim, para Eliana Calmon, ministra, mas não foi ruim para Eliana Calmon, cidadã, porque aí eu vi o que é o consumidor brasileiro, o que é que ele sofre sendo consumidor. De forma que a diferença tem sido mais esta. Eu tenho enfrentado algumas situações assim de desconforto, mas a receptividade à minha possível candidatura é realmente muito grande, foi surpreendente para mim, eu estou recebendo muita solidariedade e, mais ainda, eu descobri que eu sou mais conhecida do que eu pensava. Eu achava que o meu conhecimento, o conhecimento da minha pessoa, era por parte mais dos advogados, dos magistrados, mas eu descobri que não. Tem uma porção de pessoas que não são da área jurídica, mas que conhecem as minhas posições. A senhora, enquanto à frente do STJ, já julgou muitos homens públicos de cargos eletivos, e hoje a senhora pleiteia justamente um desses cargos. Como que é essa mudança de posição? O que é que muda ou não muda nada? Talvez pelo fato de eu ter visto tantas coisas que acontecem dentro do panorama político nacional, ter conhecido as entranhas das mazelas, né, do poder legislativo, eu tenha tomado a deliberação de dizer o seguinte: eu tenho a obrigação de minorar este problema. Ou seja, é preciso que a cidadania invada o espaço do legislativo para melhorar o nível do legislativo. Existem muitos e muitos políticos sérios, corretos, decentes, mas eles ficam muito na encolha e a mídia divulga muito os que não são certos, as coisas erradas dos representantes do legislativo. E fica parecendo que é a grande maioria. Não é a maioria. Mas, de qualquer forma, nós precisamos barrar
esta conversa de que político é corrupto, que político não faz o seu dever de casa, que é preciso que haja um certo cinismo para ser político, não é nada disso. As pessoas de bem também são políticas, mas é preciso que cada vez mais nós ocupemos estes locais para tirar as pessoas que não têm objetivos nenhum. Pessoas que terminam se candidatando e se elegendo, mas sem projeto político, tem projeto pessoal, projeto de poder, né? Projeto pessoal de poder, e não um projeto de cidadania. Dentro da sua atuação como ministra no STJ também, quais são as suas marcas, o que foi considerado como relevante para esse desejo de atuar na vida pública? Experiências ao longo de tantos anos que foram relevantes assim para esse anseio e esse desejo da vida pública? Olha, como corregedora, eu fui muito solicitada pela população, que escrevia, mandava e-mail com muitos problemas e pediam e diziam o seguinte: a minha última esperança é a senhora, que a senhora resolva alguns problemas. Porque todo mundo que tem um problema grave, procura a justiça. Então, a justiça termina sendo este vale de lágrimas, onde recorrem às pessoas que estão problemáticas, sentindo o problema na pele. E quando esses problemas demoravam de ser resolvidos ou não eram resolvidos, recorriam ao Conselho Nacional de Justiça. E meu nome ficou muito na mídia, em razão da grande pressão que eu sofri por parte da própria carreira. E assim, eles chegavam até meu nome. E nesse chegar, eu fui fazendo avaliação de como está tão desprotegida a nossa sociedade. De pedirem proteção em Brasília à Corregedora Nacional, antes de acionarem aquele que está tão perto, que seria o juiz, que seria o corregedor do juiz, que está nos estados, né? O corregedor do interior, para as comarcas do interior, o corregedor da capital, que está na comarca da capital. E eu ouvia sempre essa mesma ladainha, quando eu dizia: olha, o senhor está reclamando aqui, mas eu vou repassar esta reclamação para o corregedor do seu estado. E eles diziam assim: ah, ministra, então eu sei que não vai resolver, porque eu sei que lá não resolvem nada, né? Eu disse: mas agora vai resolver sim, porque eu vou mandar para o estado e vou cobrar. Eu mandava por ofício, telefonava dizendo que estava mandando e que dentro de 30 dias eu estava cobrando solução. Então eu fui uma grande cobradora de soluções e fui muito bem sucedida. Eu fui muito bem sucedida. De forma que aquilo que eu vi da carência de alguém que seja ouvido para tomar uma providência que não está fora de sua atribuição, não. Providência que a autoridade é paga para resolver e não resolve. Não resolve porque é difícil, não resolve porque não tem tempo, não resolve porque não quer, não resolve porque não acredita. E tem 100 maneiras de não resolver e uma desculpa por que não resolveu. Então, eu acho que sempre o serviço público tem de ser prestado. E se uma pessoa está com um problema e o problema está na justiça, vamos resolver esse problema na justiça. O processo está demorando, por que está demorando? Lógico que tinha muita gente que chegava com reclamações não verdadeiras, mas outras que não tinha cabimento, não é? Então, a partir daí, eu senti necessidade de dar continuidade a esse trabalho. Só que o meu mandato era de 2 anos, né? E eu voltei para o STJ para ser julgadora, tendo como cargo a Escola Nacional de Magistratura, que me encheu de alegria, eu também gostei muito de ser, mas a minha atuação no Conselho Nacional de Justiça, que é uma atividade eminentemente política, né? Política como arte de governar. Governar o quê? Governar o judiciário. Me deram a dimensão da necessidade de nós sermos interlocutores deste povo carente que precisa de soluções.
Uma das suas marcas no cenário nacional, por que não dizer assim, é a questão da luta pela ética. A ética em todas as esferas. Como que a senhora deseja transportar essa sua identidade, essa sua marca na vida pública, caso venha a ser eleita no pleito que deseja? Olha, de uma forma muito simples, eu vou dizer o que eu entendo por ética, porque a gente sempre pensa que ética é um ramo da filosofia, uma coisa muito etérea, uma coisa que é de sonháticos, ou sexo dos anjos. Não é nada disso. Ética é, sobretudo, pensar no outro. Porque esta marca é a marca do século XXI. Nós chegamos à conclusão que ninguém pode viver sozinho. Nós vivemos em sociedade. E para que nós possamos viver bem, essa sociedade tem de ser equilibrada. Porque, se você estiver aqui neste ambiente e tiver um colega que seja fora do seu nível, que seja uma pessoa problemática, com certeza esses problemas atingirão você. Então, eu só posso estar bem quando existe um equilíbrio, onde as pessoas estão bem. Para que as pessoas estejam bem, eu preciso fazer uma parte desse bem-estar. Então, quando eu penso no outro, até por motivos egoísticos, eu estou pensando no bem-estar dele, porque eu quero o meu bem-estar. Isso é ética, pensar nos outros. Isso é que nós precisamos fazer na nossa vida, no dia a dia, na nossa casa, com as pessoas que nos rodeiam, mas, sobretudo, como cidadão. Eu preciso que a sociedade seja equilibrada para que a sociedade seja uma sociedade positiva. No passado, a gente não tinha essa noção. Não tinha essa noção porque a sociologia ainda não tinha trabalhado isso. E nós nos preocupamos em quê? Em defender os direitos individuais. Eu defendia meus direitos. E eu queria, se isso aqui é da minha propriedade, eu cerco e digo assim, ninguém entra, é minha. Hoje não. Hoje a propriedade privada ela tem de ter função social. Né? Porque a sociedade tem de ser equilibrada para eu ter uma vida boa. O que adianta viver em uma sociedade onde não existe segurança pública? Né? E o que faz a insegurança pública? A má distribuição de renda. Então, se eu avanço o sinal para me apropriar indevidamente de verbas do cofre público, eu estou furtando das políticas públicas que podem tornar a sociedade equilibrada. É por isso que o mandamento número 1 na ética é defender no combate à corrupção. Porque a corrupção é um mal incrível. Eu sempre digo, às vezes, não, ela é muito técnica, ela fala muito técnico. Não é falar técnico, mas um dos maiores juristas, né, que nós temos no mundo, ele é ministro da Suprema Corte Argentina, Raul Zaffaroni. Raul Zaffaroni é o homem que luta contra prisões. Ele é garantista, ele acha que a pessoa só pode ser condenado no último furo, porque é preciso que existam outras formas de punição que não a prisão, a punição que vem da própria sociedade, mas o que ele diz é o seguinte: o que não se pode desculpar em qualquer cidadão é quando ele tenta destruir as patas de sustentação do Estado, as patas de sustentação da nação. Isso a gente não pode, porque se você não tiver uma nação estruturada, é o caos. Você não consegue sobreviver. Então, a corrupção é o cupim que destrói a pata de sustentação do Estado, porque eu não posso realizar as políticas públicas por falta de verbas. Então, no momento que eu avanço para pegar aquilo que não é meu, naturalmente eu estou fazendo a composição do cupim.
corroendo a pata de sustentação, porque o Estado se sustenta através das políticas públicas que estão inseridas na Constituição. Então, esse combate à corrupção, ele vem também dentro da ideia de ética. Por isso é que eu me debrucei sobre este polo. Atualmente, o Redes, um partido Rede de Sustentabilidade, que também está unido ao PSB, o partido que também defende, ele teve alguns problemas para a sua solidificação, né? Alguns impasses que não fizeram com que realmente o partido acontecesse. O que foi que impediu e que passos serão dados, a senhora agora também é aliada ao PSB, que passos serão dados para a solidificação do partido Rede de Sustentabilidade, ministra? A rede de solidariedade, a rede de sustentabilidade, ela terminou não florescendo por um problema técnico, não é? Falta de assinaturas, etc. E isso porque, até certo ponto, os dirigentes da rede foram meio ingênuos e pensaram que poderiam deixar, por conta do serviço público, as assinaturas que estavam sendo endereçadas. E, por uma série de circunstâncias, algumas esclarecidas, outras não esclarecidas, ele terminou não se firmando. Mas ele está aí vivo porque ele é um partido que tem ideologia própria, ele tem uma força de militância muito grande, não é? Eu estou conhecendo pela primeira vez a força da rede, agora que eu estou fazendo essa pré-campanha, com uma penetração muito boa, e eu acho interessante porque todos são trabalhadores, cada um dentro da sua ocupação, mas tem muito empresário sendo militante da rede. E eles se dividem de uma forma tão extraordinária que eles acompanham para e passo todos esses movimentos. Isso é que faz do partido um grande partido. Porque hoje nós temos, no sistema partidário nacional, uma coxa de retalhos. Os chamados, inclusive, partidos de aluguel, né, que alugam os nomes. Temos partidos onde existe a apropriação. 2 ou 3 se apropria do partido e isso rende muito dinheiro, viu? E rende muito prestígio. Tanto que nós vemos aí uma série de pessoas que são até ficha suja sendo presidente de partido, o que começa a desmoralizar o sistema partidário nacional, que precisa mudar inteiramente. Mas a rede é um partido que tem uma história que começa na base. O que são objetivos e ideologia. A ideologia que é o centro deste universo sobre o qual se debruçam os objetivos. E isso é difícil não florescer. Nós agradecemos a sua visita aos estúdios da TV RBR e queremos pedir que a senhora conclua com essa mensagem sobre essa sua marca tão forte de ética, de justiça, nesse ano também eleitoral, passando aqui por Santo Antônio, deixar a sua mensagem para os nossos internautas aqui da TV RBR, ministra. Eu quero dizer aos nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que é preciso exercer a cidadania com firmeza. Não votem por votar. O voto é uma coisa interessante, porque o voto do rico, do pobre, do preto, do branco, do amarelo, do menino, do velho, eles valem a mesma coisa. É um momento de igualdade, é um momento de equilíbrio sensacional. E as pessoas tentam desequilibrar esse momento. Desequilibrar como? Querendo comprar voto, querendo enganar, querendo dizer que é uma coisa sem ser. Que isso é uma política miúda, e é uma política miúda que vem há anos e anos e anos, enganando as pessoas menos esclarecidas. Procure se esclarecer, procure saber em quem você vai votar. Não votem por votar, não se deixem enganar. Ninguém faz as coisas só no momento de eleição. Procure saber se esses políticos tradicionais, fora da época de eleição, foi socorrer
a sua comunidade, o seu município. Procure ver isso. É só isso. Eu não peço voto, nem poderia, dentro da minha filosofia. Não é? Eu tenho de ter respeito aos meus ouvintes, às pessoas votantes como eu, né? As pessoas que votam no Estado da Bahia. Eu não poderia jamais pedir voto. Mas, mais do que isso, o que eu digo é o seguinte: olhe cada um para ver se tem um perfil, o seu perfil. Olhe, hoje é possível olhar através da internet. Se não for através da internet, alguém de uma lan house qualquer que pode consultar o Google e o nome está lá para a gente ver o que é que fez, quem é essa pessoa. Façam isso. A minha mensagem é para que a cidadania seja exercida de uma forma plena. Muito obrigada.